O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Meu querido Padre Fernando, esta amizade que já há longo tempo, e eu tendo esse privilégio de poder estar com você e com vocês todos, todas, irmãos muito amados, e que a gente traz no fundo do coração. Como um irmão mais velho, colocar a minha mão no seu ombro, meu irmão, minha irmã, nesse tempo tão de uma fecundidade tão bonita, a igreja nesse silêncio tão reverente. Vamos tentar conversar um pouquinho, de uma forma muito especial, sobre essas leituras que nós acabamos de ouvir, e esta síntese que vocês fizeram para a festa de Nossa Senhora do Pilar, onde algumas palavras percebi que foram extremamente importantes. Nossa Senhora como a mulher eucarística. Então, ela trouxe no íntimo do seu íntimo o Filho amado, Cristo Jesus. Então, ela indo ao encontro de Isabel, ela foi a primeira procissão
de Corpus Christi, ela com uma grande custódia e dentro dela a presença do Cristo Jesus, aquele que se deu e que se entregou todo por amor a cada um de nós. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, quando recebemos, estendemos a nossa mão e recebemos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, nós também somos seres eucaristizados. Um pouquinho meio, palavrinha um pouquinho meio diferente, mas é o que nós somos. É mais ou menos como um lugar onde que eu pego um pano e coloco dentro de um balde com água, aquele pano ele fica encharcado da água. Assim também somos nós. Quando nós recebemos essa presença, essa força do Espírito, essa presença de Jesus, nós também ficamos encharcados da divindade, ficamos encharcados de uma presença que traz para nós uma imensa de uma alegria. Ao seu Amoroso Lima, alguém perguntou para ele, outro dia eu vi você passando, ele era apaixonado com a Eucaristia, eu vi você passando e você estava com a fisionomia tão fechada. Ele virou para a pessoa e disse assim, olha, meu irmão, eu tenho certeza que não foi antes de ter recebido a Eucaristia, porque antes, provavelmente, pode ser que eu tenha estado com a minha interioridade chateado, contrariado, triste, mas garanto para você que depois de eu ter recebido a Eucaristia, eu não estava assim. Porque a Eucaristia, ela deve fazer em nós e criar dentro de nós um novo estado de espírito. Então, meus queridos, essa presença eucarística de Jesus e esta mulher eucaristizada que é Nossa Senhora, então, nós nos tornamos irradiadores. Nós não somos apenas anunciadores de uma doutrina, não só anunciador de uma ideia, nós somos irradiadores de uma presença. E esse mistério é grande. Por isso que a Eucaristia é o ápice, né? É a realidade mais importante que nós temos, porque é a presença daquele que se entregou todo por amor a nós. Numa das ilhas gregas, lá, quando termina a celebração eucarística, as pessoas despedem, não com um até logo, tchau, beleza, vamos nos ver no domingo que vem, não. A reverência de uns para com os outros, uma vênia, né? uma inclinar diante da presença do outro que recebeu o Cristo Jesus. Essa elegância espiritual, essa cordialidade, esse batimento do nosso coração, que precisa de estar no batimento, no ritmo do batimento do coração do outro. Acho que nós passamos por um momento um pouquinho meio complexo, porque nós precisaríamos de perceber que Ele é o centro de tudo, Ele é a razão e o sentido das nossas vidas, né? E a sensação que a gente vai tendo um pouquinho no momento de mundo que a gente vive, Jesus Cristo vai ficando um pouco esquecido, né? Nós, às vezes, lembramos dele, claro, mas nós precisamos de um apaixonamento, nós precisamos de um assombro, nós precisamos de um maravilhamento. Não podemos perder isso. Então é importantíssimo, né, essa presença de Jesus dentro do nosso coração, essa presença eucarística que vocês colocaram nesse tema que vocês
escolheram para esse tempo da festa aqui de Nossa Senhora do Pilar, né? Então, nós precisamos de talvez resgatarmos um pouquinho esse amor apaixonado, que pouco a pouco nós fomos talvez nos esfriando, e as coisas aconteceram de uma forma, às vezes, um pouco meio assim burocrática, né? E que não pode, né? Como um sacerdote, né? Lendo o Evangelho é um pouquinho longo, aí o sacerdote, no meio do Evangelho, falou: o resto vocês já conhecem, né? Não pode, não podemos, nós temos que trabalhar um pouquinho conosco mesmo, para que o Evangelho, ele verdadeiramente, ele possa mexer comigo. Dei Verbo, que é uma palavrinha do antigo, do Concílio Vaticano II, o número 10 da Dei Verbo vai dizer: o Evangelho é o livro, ou são os 4 livros mais importantes de toda a Sagrada Escritura. Eu preciso desse contato com ele, eu preciso desse calor dessa palavra, porque é uma pessoa, né? Não é um livro como outro qualquer, né? Então eu sou convidado a encostar o meu coração no coração do Cristo Jesus, que traz para mim essa palavra tão importante. Onde que eu vou, o Espírito vai, vamos dizer assim, ele vai trabalhando dentro de mim para que eu possa entender o que o Evangelho está dizendo para nós. Então essa palavra é extremamente importante. Um padre apaixonado pelo Evangelho, ele adquiriu uma capacidade tão grande. Ele ia para um velório, ninguém sabia que ele era padre, ele ficava no canto ali do velório, com a dor, sofrimento das pessoas, ele ficava irradiando serenidade, porque ele sabia e ele trazia dentro dele essa certeza de que o Cristo vivia e vive nele, e que ele pode irradiar. E a mesma coisa você, meu irmão, minha irmã. É aquela velha história: nós só temos um problema na vida, nós só temos um problema na vida. O único problema que nós temos é passar pela prova da fé. Por isso nós precisamos também nós nos encharcarmos dessa presença amantíssima de Jesus e da sua palavra. Eu tenho que levantar mais cedo, eu tenho que debruçar sobre a palavra. Não pode ser de qualquer jeito, porque não é um amor qualquer, não é um amor qualquer. É um amor que não se esgota, de tão forte que foi. Meu irmão, minha irmã, todos nós que estamos aqui nesta noite, se não fosse Jesus, onde nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos? Para poder dizer que Ele é tudo para nós. Ele é tudo. É a Ele que eu tenho que consagrar a minha vida. É a Ele que eu tenho que dar e que eu tenho que fixar o meu olhar. Eu tenho que ficar demoradamente com Ele, para que eu possa ficar também repleto e cheio do Espírito Santo, porque só Ele tem o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa realidade que vocês colocam de uma forma muito bonita, né? Amar é exercer a misericórdia. Eu não posso exercer a misericórdia por mim mesmo. A misericórdia é uma graça, é um dom que o Senhor nos dá. Então eu vou amar porque eu experimento o amor dele. E aí então eu amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso que eu preciso de ter tempo. Eu preciso de encostar o meu coração no coração dele. Eu preciso de reclinar a minha cabeça no ombro dele. Eu preciso de ficar com ele, eu preciso de permanecer nele.
Eu preciso de fazer a minha morada no coração dele. Nós estamos num momento, numa dobradiça de tempo, meu irmão, minha irmã, né? E nós cristãos, nós temos que dar um salto, que eu chamaria assim, qualitativo. Qualitativo. Porque nós temos que perceber o quanto que nós somos amados. Grande teólogo do século passado, ele diz uma palavra extremamente importante. Ele vai dizer: o amor de Deus basta. E quando eu faço a experiência desse amor, eu vou amar com este amor. Eu não vou mais amar olho por olho, dente por dente. Eu vou amar misericordiosamente. Misericórdia significa a miséria do outro encostar o meu coração na pequenez, na fragilidade, na dor do outro. E também de mim mesmo, né? Em que nós também precisamos sermos misericordiosos para conosco também. Às vezes tem na nossa vida aconteceu um fato lá na nossa adolescência, início da nossa juventude, e a gente fica arrastando aquele pecado, aquela fragilidade a vida inteira. Esse talvez seja o pecado contra o Espírito Santo, é não acreditar no perdão apaixonado de Deus Pai para conosco, que cura as nossas feridas, que restitui a virgindade da nossa alma, que traz o calor que nós precisamos, desse calor nesse mundo frio que nós vivemos e escuro que nós vivemos. A nossa vida, ela não pode ser somente entretenimento, né? Porque às vezes a gente cai numa armadilha do entretenimento, acha que viver é aproveitar a vida. Tudo bem, podemos aproveitar a vida, mas não é para isso. A nossa vida é para nós nos voltarmos plenamente para aquele que se deu todo por amor a cada um de nós. Vocês também colocaram essa palavra tão importante: comunhão, unidade, igreja sinodal. Ótimo, maravilha, é isso mesmo, igreja da escuta. Mas às vezes as palavras, elas não entram no nosso afeto, né? E essa palavra tem que entrar no nosso afeto. Não adianta eu ler um livro de 600 páginas sobre comunhão e unidade. Pode ser que eu vá ler, vai ser ótimo, mas só que não vai escorregar para dentro do meu coração, porque tanto unidade como comunhão, nós sabemos direitinho quando nós pecamos contra a comunhão e contra a unidade. Da escuta, escutar o outro, perceber o batimento do coração de cada irmão, porque a nossa questão, ela não pode ser uma religiosidade burocrática. Claro que não é o caso de vocês, eu só estou conjecturando. O nosso afeto, ele tem que ser impregnado dessa presença, assim como Nossa Senhora. Ela chega até nós não pela racionalidade, ela chega até nós por causa do afeto, de mãe, a melhor da nossa raça. Ela está viva, ela está presente aqui conosco, ela não morreu, ela está viva. Portanto, eu tenho um acesso a ela 24 horas por dia. Por que nas nossas madrugadas mal dormidas, quando nós puxamos um tercinho, o nosso coração vai apaziguando? Eu preciso desse contato com ela, eu preciso dessa presença de mãe, porque o caminho é difícil. Eu preciso desse coração de mãe, para que eu possa encostar o meu coração no coração dela. Ela está viva, Jesus está vivo, Ele está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. É claro que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós vemos com o olhar da fé. Assim como Maria Madalena confundiu Jesus
com o jardineiro, assim como os discípulos de Emaús confundiram Jesus, caminharam com ele quase 2 horas, mas não o reconheceram. Meu querido, minha querida, nós precisamos de reconhecer a presença de Jesus conosco, a presença de Nossa Senhora. Ela sabe o caminho e por isso ela é mãe, ela é mulher, ela é companheira, ela está conosco, nós não estamos sozinhos. O problema nosso é que nós trazemos dentro de nós uma certa dificuldade aparente de que estamos sozinhos. Não, não. Só que tem que a nossa fé, ela exige que nós saibamos que mesmo que nós não vemos nada, o Senhor está nos iluminando. Mesmo que nós não sentimos nada, mas o Senhor está dando em cada um de nós um abraço saboroso e demorado, apesar de eu não sentir, apesar de eu não ver. É porque nós estamos num estágio de fé que exige de nós uma fé crua e nua. Então nós não precisamos de provas, né? Nós precisamos de perceber que a nossa maturidade espiritual, nós não precisamos de provas, porque o que é importante é amar o amor, e ele é amado, não por aquilo que a gente recebe dele, mas é o amor gratuito. E aí é muito, muito importante para nós, né? Ele vai à nossa frente. A terra do futuro é boa, né? Ele vai à nossa frente. Nós somos homens e mulheres de não perdermos a fé, a esperança e muito menos a caridade. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, né? Somos peregrinos em busca da terra prometida. Nós estamos voltando para a terra que nós viemos. Por isso que as nossas angústias, por isso que as nossas depressões, elas são difíceis mesmo, é porque eu estou com saudade da casa que eu vim. Agora só que eu tenho que ter esse tempo para que posso passar por esse deserto, por essas securas, por essas noites, por essas montanhas altas e escarpadas. Então, meu querido, o momento nosso exige isso de nós, Então não pode ser de qualquer jeito, A nossa oração, nós precisamos de sentir. No momento em que eu falei, gente, vamos fazer o nome do Pai de uma forma bem larga, né? Lá na cabeça, no umbigo, na ponta do nosso ombro, para que a gente possa sentir o abraço. Às vezes eu rezo, mas será que eu estou rezando de uma maneira interessante? Será que eu estou sentindo o que eu estou falando? Às vezes sai da nossa boca aquela coisa um pouco meio automática. E não pode, meu irmão. Hoje, o momento nosso exige de nós, porque se nós ficarmos nas águas rasas, nós nos afogaremos. Nós só nos salvaremos se nós formos para as águas profundas. E o mundo, vocês estão percebendo que está cada vez mais perverso. E se nós não tivermos essa base mergulhada, né, nessa certeza de que somos amados, que somos filhos, que somos herdeiros, né, nós vamos vacilar. Quantas pessoas que nesses bancos que vocês estão sentados já não caminham mais conosco, porque perderam a paciência. Perderam a paciência. Mas nós não podemos perder a paciência. Não é o fato de eu ficar 10 minutos diante do Santíssimo que eu vou ter uma visão beatífica. Não. A caminhada é longa. A caminhada é difícil. E eu preciso dessa presença do Espírito para que eu possa ser conduzido. Para que eu possa ser conduzido, meu irmão, minha irmã. Então essa tarefa não é das mais fáceis. A alegria de Deus é salvar. A alegria de Deus é salvar. Agora, Ele deseja e espera que nós verdadeiramente possamos nos converter. Converter é você ir numa determinada direção e você vai converter ali naquela esquina ali, vai converter. Você vai mudar
a sua direção. Então, todos nós precisamos dessa conversão. Precisamos de voltar para o Evangelho. Precisamos de voltar para Jesus Cristo, que é a razão e o sentido de nossa vida. Quase terminando, porque senão nós vamos longe demais. Mas Jesus vai falar do ser criança, a confiança. O contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé é o medo. O contrário da fé é o medo. Então, é essa realidade a qual nós somos convidados a sermos como crianças, no colo do Pai. Há muitos anos atrás, eu fui para Curitiba, quase uns 50 anos atrás, peguei o ônibus na rodoviária, indo direto para Curitiba, fazendo uma pequena baldeação, como chamava antigamente, em São Paulo, e depois continuamos a viagem. Aí, do meu lado, sentou um senhor com um menino de uns 2 ou 3 anos, e ele dormindo no ombro dele. Estava um dia de calor, ele deixou o vidro aberto, a viagem começou, lá por volta de Lavras, mais ou menos aquela região ali. O menino acordou, deu um grito assim, não sabia onde que ele estava, uma ventania brava, escuridão. O pai acendeu aquela luzinha, nunca mais me esqueci disso. O pai acendeu aquela luzinha que fica em cima da cadeira do ônibus, na hora que caiu aquela luz no rosto do pai, o menino deu um sorriso, o pai fechou a janela e o menino voltou a dormir. Precisamos disso. Precisamos de ter essa certeza de que nós somos amados. Precisamos dessa certeza que o Senhor está conosco. Ele não esqueceu de nós. Passamos por um momento de uma noite escura, sem sombra de dúvida, mas é para que a nossa fé possa ser purificada, para não ficar olhando para Deus como se só pedir. Tudo bem, mas o amor tem que ser gratuito. O amor tem que ser gratuito. Então, quanto mais gratuito nós formos diante do amor, mais felizes nós seremos. Nós não podemos ficar esperando que Deus, de braços cruzados, com que as coisas aconteçam. Então, nós somos convidados nessa noite para isso. Então, é interessante essa coisa da criança, né? Paróquia Santa Efigênia, chegou uma senhora no lado da igreja, muito apavorada e chateada, e pediu para conversar um pouquinho comigo e tal, e ela, falando um pouco do marido dela, a filha dela ficou grávida com 16 anos, e o marido dela queria que ela saísse de casa, aquela coisa toda, aquele moralismo de uma certa forma rígido. E aí ela apavorada, porque onde que a menina vai? Onde que a menina vai? Vai jogar na Rua da Amargura. E aí custou tal e tal, eu intervim um pouquinho, não muito, mas ajudei um pouquinho. Ele acabou aceitando que a menina, mas ele disse para ela: você vai ficar aqui até o menino nascer, depois que o menino nascer, você vai embora. Tudo bem, só que tem que, na hora que a criança nasceu, mudou de figura. Mudou de figura, porque quando a criança chega, a ternura chega. E aí depois, os 2 filhos dele, um filho e uma filha, um foi para a Austrália e o outro foi para o interior de São Paulo. E hoje, sabe o que acontece? É esse menino que está tomando conta dele. É esse menino que está tomando conta dele. Para poder dizer, meu irmão, minha irmã, que a gente acolher a fragilidade das pessoas, Nós não somos melhores do que ninguém, nós trazemos as nossas coisas, as nossas luzes e as nossas sombras. Então, essa misericórdia, ela é fundamental, que vocês colocam aqui de uma maneira tão forte. Amar é exercer a misericórdia.
É uma das coisas mais bonitas na vida, é quando a gente encontra pessoas compreensivas. Que a hora, como diz Adélia Prado, né, quer dizer, falai de Deus com brandura, porque o mundo se fez doente. Falai de Deus com brandura, porque é tão difícil ser criatura, bem o sabeis. Falai de Deus com brandura. Deus não precisa de advogado. Deus precisa de homens e de mulheres que se irmanam, que vivam a fraternidade como realidade mais bonita. Por ela, a gente não precisa de agradecer, a gente só se alegra com a fraternidade. O mundo exige isso de nós, meus queridos e minhas queridas, porque está na hora de nós darmos uma nova envergadura, uma nova chance para a paz, um novo momento para que nós possamos conviver com aqueles que pensam diferente de nós, né? Tenhamos essa humildade de aceitar o outro como o outro é, e não como que eu gostaria que o outro fosse. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua vida. Beleza. Mas então é isso. Então, peçamos a Deus a grande graça, que o Evangelho possa ser para nós razão de nossas vidas, possa iluminar todos os nossos dias. Existe um livrinho chamado Liturgia Diária, não sei quanto que deve estar custando, mas não é tão caro, onde que você tem a mesa da palavra, onde que em toda o planeta Terra são aquelas leituras que os meus irmãos lá do Camboja, os nossos irmãos lá do Vietnã, os nossos irmãos lá da Colômbia, os nossos irmãos lá da Europa, é a mesma leitura que nós estamos fazendo todos os dias. Isso causa em nós sentimento de pertencer a uma grande família que chama-se igreja. Então, que a força do Espírito, que a alegria da ressurreição, a certeza da vitória da vida, tome conta do nosso coração. Porque a nossa vida, na nossa morte, nós não morremos. É uma outra maneira da gente viver. Tantos irmãos nossos que nós estamos celebrando essa Eucaristia, eles já não precisam mais das nossas orações, se a gente puder dizer assim. Eles já estão junto do Pai, nossos intercessores. Agora é a nossa hora de batalhar por um mundo mais fraterno, por um mundo mais irmão, onde que possa caber todo mundo nesse maravilhoso planeta que não existe nada mais bonito em todo o universo, planeta Terra. Então a força do Espírito esteja sempre com todos.